para ser apenas uma viagem tranquila de férias para visitar o avô. Mas o que parecia ser uma estadia breve se tornou o cenário de um crime brutal. Hoje, vocês vão conhecer a história da adolescente Nicole Fernanda Poggieri, de apenas 15 anos, cuja vida foi ceifada de forma cruel pelas mãos de quem ela mais confiava. Quer saber mais? Então vem comigo mergulhar nessa história. Nicole Fernanda Poggieri era uma adolescente de 15 anos que residia em Mococa, no interior de São Paulo. Assim como uma adolescente comum, gostava de estar com os amigos, jogos online, ouvir músicas, e ela tinha um talento muito especial, que era desenhar. A Nicole também é descrita pela família como uma menina calma, carinhosa, sempre alegre e de bem com a vida. A Nicole estava de férias escolar, então ela resolveu ir visitar o seu avô na cidade de Hortolândia, a mais ou menos 200 quilômetros da cidade de Mococa. Aproveitando a viagem de férias para visitar o avô, ela já aproveitaria e visitaria o namorado, Henrique, um outro adolescente de 17 anos que residia na cidade de Hortolândia. A Nicole e o Henrique já se conheciam já desde a infância. A Nicole morou em Hortolândia e os dois estudaram juntos por bastante tempo, então eles já se conheciam desde a infância. O namoro em si era recente, fazia um mês mais ou menos que eles estavam namorando. Então a Nicole aproveitou as férias, aproveitou que ia para casa do avô e já ia se encontrar com esse namorado aí. Então, no dia 26 de junho, a Nicole pega um ônibus na cidade de Mococa e vai até Hortolândia, uma viagem de uns 200 quilômetros. Ela chega em Hortolândia, passa alguns dias na casa do avô e tá indo tudo muito bem. No dia 12 de julho, ela vai para casa do namorado Henrique. Passa o final de semana lá, combina com o avô que voltaria na segunda-feira, no dia 14. Mas a Nicole não aparece. E o avô fica muito preocupado. Então ele vai lá até a casa do Henrique. Chegando lá, ele encontra com o adolescente e o adolescente fala que não, que eles terminaram e ela teria ido embora. Mas o avô não acreditou muito nessa história. E ele fez o quê? Ele foi direto na delegacia e fez um boletim de ocorrência. A partir daí, a polícia começou a se mobilizar. O vô também liga para Mococa para saber se ela por acaso não teria voltado para lá. E quando a mãe da Nicole, a Priscila, dá uma negativa pro avô, eles então ficam mais desesperados. A mãe começa a fazer campanhas na internet, divulgando fotos, pedindo para as pessoas compartilharem, ficando desesperada atrás da filha. Lógico, imagina, sua filha foi sair de férias e desapareceu, né? A polícia começou a investigar o caso. Então, no dia 14, tudo isso acontece. O vô percebe que ela não voltou para casa, vai na polícia, abre um boletim de ocorrência, vai até a casa do Henrique, ele fala que ela foi embora, que ela não estava lá, enfim. No dia 15, a Nicole manda uma mensagem num grupo de amigos lá pelo celular. Infelizmente já não era mais a Nicole mandando mensagem, né? Avançando um pouco no tempo, no dia 18, que seria uma sexta-feira, a polícia recebe uma dica, uma pista de onde pudesse estar esse corpo dessa Nicole. Então eles vão fazer uma busca numa região de uma lagoa que ficava mais ou menos 500 metros da casa do Henrique. Pois bem, as buscas são iniciadas no local com a ajuda de um cão farejador. O vô da Nicole, inclusive, leva umas roupas dela para que ajudasse, ele facilitasse o cão a encontrar. E após umas 3 horas e meia de busca, eles encontram um corpo ali à margem dessa lagoa. Uma parte do corpo estava para fora na margem, uma outra parte para dentro. E quando eles retiram esse corpo, eles já observam que o corpo está envolto em 2 lençóis. Dentro desses lençóis tem algumas pedras. Então a gente já percebe aí que quem fez queria esconder esse corpo, colocou a pedra porque queria que afundasse, né? Além dos 2 lençóis, ainda estava envolto em uma lona azul. E quando eles abriram, eles encontraram um corpo de uma adolescente. Um corpo, inclusive, num estado muito feio. Esse corpo tinha várias marcas de hematoma,
várias marcas de facadas nas costas e ainda nas costas escrito as letras PCC, feitas aparentemente com a ponta de faca. No local, o vô identifica o corpo como sendo da Nicole por causa de uma correntinha preta que ela sempre usava. E aí, então, o desespero tomou conta, porque o pior que se podia imaginar tinha se concretizado ali, não é? Então a polícia pensa: quem foi a última pessoa a ver a Nicole viva? Ah, foi o namorado Henrique. Então vamos atrás do Henrique, não é mesmo? Quando a polícia chega na casa do Henrique, adivinha? Ele não estava mais lá. Ele tinha saído de Hortolândia. E a polícia começa a investigar e descobre que o Henrique foi embora, fugiu, junto com uma outra adolescente de 15 anos chamada Evelyn. Os dois simplesmente foram embora. E a polícia começa a achar isso muito estranho. O pai do Henrique achou ali na casa alguns vestígios de sangue. E ele imediatamente avisa a polícia e fala: olha, eu achei algum sangue aqui na minha casa. Seria bom que isso aqui fosse periciado. Então a polícia vai e começa essa perícia. Nesse meio tempo, o pai do Henrique mantém contato com ele. E o Henrique fala o seguinte para ele: eu precisei ir embora porque tem um pessoal de São Paulo querendo me matar, mas eu não fiz nada. Eu sou inocente. E o pai fala: então, meu filho, se você é inocente, volta, vem conversar com a polícia e explica para eles o que aconteceu. E aí, nesse determinado tempo, ele não consegue mais falar com o filho pelo celular dele, apenas pelo celular da adolescente, da Evelyn. Por isso, a polícia sabe que os dois estão juntos. Durante a investigação, a polícia começa a descobrir outras coisas, como, por exemplo, o Henrique namorava a Evelyn e a Nicole ao mesmo tempo. Mas ele já tinha esse relacionamento com a Evelyn há aproximadamente 1 ano. Então, acho que a Nicole não sabia que ele já tinha esse relacionamento, né? E por um outro lado, a Evelyn, com certeza, já sabia desse outro relacionamento, né? Parece que esse relacionamento de aproximadamente 1 ano entre os dois era muito conturbado, eram muitas brigas, muitas indas e vindas. Parece que teve até um episódio em que a Evelyn teria ameaçado o Henrique com uma faca e que o pai dele teria separado. Então a gente percebe que são pessoas muito novas para atos tão violentos assim, não é? Inclusive, uma prima do Henrique dá uma entrevista dizendo que ele era um cara muito calmo, muito tranquilo, que estava sempre com namoradas e todo o relacionamento que ele tinha era sempre muito conturbado, que ele gostava muito de ficar sozinho, apesar de ter namoradas, ele era um cara que gostava de ficar mais sozinho, não gostava de reuniões familiares. Uma passagem muito interessante a respeito da vida do Henrique. Ele matou um gato da família a facadas, filmou e depois enterrou esse gato. Aí fica um alerta. Quantas histórias a gente não ouve que crianças e adolescentes que têm histórico de violência e crueldade com animais pode desenvolver um perfil violento. Isso precisa, de atenção dos pais. A gente precisa ficar ligados nos sinais que os nossos filhos apresentam, porque eles são a nossa responsabilidade, não é mesmo? Então, se alguém tivesse talvez prestado atenção a esses sinais, quem sabe se isso teria realmente acontecido, né? São questões aí que vão ficar no ar. A gente sabe que o Henrique morava só com o pai. A gente tem informação de que a mãe do Henrique está presa. Não consegui achar o porquê dessa prisão da mãe dele. Então, a gente percebe que é um ambiente ali meio conturbado na família também, né? Parece que o Henrique tem um irmão mais novo e esse irmão mais novo quebrou laços com o Henrique por causa desse namoro dele com essa Evelyn, né? O irmão mais novo rompeu com ele e foi morar com a avó lá no Paraná. Lica, mas qual que foi a motivação desse crime? É um absurdo, né? É uma coisa banal. Foi um crime por ciúmes. A, a namorada, a Evelyn, tinha ciúmes da Nicole. Parece que o Henrique e a Evelyn estavam separados e a Evelyn não queria voltar com ele. O Henrique parece que viu a Evelyn em uma festa com outro e ele começou um relacionamento com a Nicole. O que parece é que ele realmente só usou a Nicole, ele não gostava dela.
E a Nicole, ao contrário, parece que a Nicole gostava muito do Henrique. É muito triste tudo isso, né? Ver que ela foi enganada por alguém que ela realmente gostava, né? E o que parece então que aconteceu é que a Evelyn, para voltar com o Henrique, precisava eliminar a Nicole. Então, ao invés de apenas terminar, né, o relacionamento, que é o que a gente deve fazer, não é? Quando a gente não quer mais estar com alguém, a gente termina esse relacionamento, não mata, né? Pois é, mas os dois adolescentes tiveram a brilhante ideia de acabar com a vida da Nicole. Bom, então a polícia continua as buscas aí pelos dois menores e no dia 20 de julho a família dele entrega para a polícia que sabe do paradeiro deles. A família revela que eles estão na casa da avó materna dele, na cidade de Cornélio Procópio, no Paraná. A polícia de Hortolândia já estava desconfiada que eles estavam no Paraná, então já fizeram contato com a polícia do Paraná, então a polícia foi lá e fez a apreensão dos dois menores. Junto com eles foram apreendidos 2 aparelhos de celular que foram agora para ser periciados. Logo quando eles são apreendidos, os dois adolescentes confessam o crime. Então, os dois menores foram apreendidos. E agora, o que acontece? O que acontece é que aqui no nosso país existe um estatuto chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O ECA protege os menores de 18 anos. Então, de acordo com o ECA, o que eles fizeram não foi cometer um crime, é um ato infracionário análogo a. Esse caso foi registrado como feminicídio com o agravante de crueldade e ocultação de cadáver. Então, o que eles fizeram foi um ato infracionário análogo a feminicídio. Deu para entender a diferença? Então, o que vai acontecer? No caso de um julgamento, aí, a penalidade máxima para eles seria de 3 anos de medida socioeducativa. Porque, por causa do ECA, a gente não pode falar que eles vão ser presos. Esse é o termo, medida socioeducativa. Então, o máximo que eles vão cumprir são 3 anos de medida socioeducativa e, posterior a isso, eles vão ser liberados e vão ter a ficha limpa. Ou seja, hoje, a gente não conhece o rosto desses dois adolescentes. Daqui 3 anos eles vão estar soltos. Vocês acham que eles não vão fazer de novo? Porque pensa comigo, uma pessoa que consegue arquitetar um crime desse, bateu, esfaqueou, desmembrou, porque o corpo quando foi encontrado estava sem um braço e uma perna, cujos quais não foram encontrados. Então a pessoa bateu, torturou, matou, desmembrou, ocultou, jogou na lagoa, né? Você acha que uma pessoa dessa não tinha plena consciência do que estava fazendo? Usou o celular da vítima para mandar uma mensagem para se passar por ela, fugiu, mentiu. Não é possível alguém falar para mim: ai, tadinha, uma criança não sabia o que estava fazendo. Sabia. Sabia, com certeza, porque planejou, porque executou. Não tem como falar que não sabia o que estava fazendo, né? Mas a gente tem essas leis que regem aqui o nosso país e que não deixam que as punições sejam maiores para esse tipo de crime, né? Talvez seja a hora da gente parar e conversar um pouco mais e rever algumas coisas, né? Porque essas pessoas vão continuar praticando isso, né? E quantas histórias, e hoje na atualidade a gente tem visto tantos adolescentes cometendo crimes tão brutais, não é? A gente fica desacreditado, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo com essa nossa juventude que ao invés de namorar, de sair, de dançar, estão matando? O que está de tão errado na nossa sociedade que os nossos adolescentes estão desse jeito? Eu acho que é uma discussão para todo mundo, para uma sociedade como um todo, entender o que a gente, como sociedade, pode fazer para mudar isso, né? E o que as nossas leis podem fazer para proteger a população, né? Porque é uma via de duas mãos, né? Então, acho que tudo isso precisa ser pensado. Acho que esse caso traz bem à tona isso. Não só isso, como alguns outros, né? Mas
Em especial aqui eu estou falando da Nicole, né? E acho que essa história, que eu acho que todo mundo que está contando essa história tem um único intuito, né? Que é homenagear a Nicole. Ela não tem mais voz para falar por si. A voz dela hoje são os familiares dela que lutam por justiça por ela. E acho que a gente que pode levar informação precisa levar e precisa falar da Nicole. E precisa falar de tantas outras Nicoles que tem por aí. Esse caso traz à tona uma reflexão que a gente já vem fazendo há algum tempo, né? Sobre mudar as nossas leis, né? Responsabilizar de fato as pessoas que cometem crimes, sejam adolescentes, sejam adultos. Acho que fica uma sensação de impunidade, né? Quando um adolescente comete um crime, porque você sabe que não vai haver uma punição adequada, né? É, fica esse sentimento para a família de impunidade, né? A família da Nicole está aí nas redes sociais pedindo justiça pela Nicole, né? E eu acho que todos nós, enquanto sociedade, enquanto mães, enquanto pais, queremos justiça para Nicole. Eu não posso deixar aqui de exaltar a família do Henrique, esse pai do Henrique, que o tempo inteiro colaborou com a polícia, deu informações. Esse homem está de parabéns, porque você que acompanha aí os podcasts de True Crime, a gente sempre tem assim, a família do autor nunca colabora, sempre dá um jeito de proteger o autor. E nesse caso, esse pai, essa família brilhantemente fez o contrário, né? Então eu quero deixar aqui também o meu parabéns para o pai do Henrique, para a família dele que colaborou, né? Então eu acho que a importância desse caso, né, é trazer essas discussões tão delicadas, mas que a gente precisa ter enquanto sociedade, porque a gente precisa evoluir, né? A gente vê nos países fora aí que crianças, adolescentes que cometem crimes bárbaros, né, crimes hediondos, acabam sendo julgados como adultos, né? Então isso é um passo para uma evolução e eu acho que a gente está num momento como sociedade que a gente precisa muito falar sobre isso, porque tem acontecido com muita frequência. A gente não pode deixar que isso aconteça, né? A gente não pode deixar que a violência tome conta muito menos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Porque se eles já estão assim na adolescência, imagina quando eles forem adultos, maduros, não é mesmo? Eu quero deixar aqui o meu profundo sentimento para a família da Nicole. Eu também sou mãe. Eu não consigo imaginar o que é essa dor que vocês estão sentindo, mas eu me compadeço do que vocês estão passando, né? Eu sinto muitíssimo pelo que aconteceu e eu espero de alguma forma, trazendo essa história, ajude com que a justiça pela Nicole seja feita, né? Acho que é esse o objetivo de falar sobre true crime, né? É exaltar as vítimas e fazer com que essa justiça seja feita e fazer com que as pessoas cada vez mais reconheçam os sinais de perigo, né? A Nicole foi usada nessa história por duas pessoas más. Se tem um adjetivo que eu posso dar para eles, é que eles são pessoas muito más, né? E ela acabou aí nesse meio inocentemente, né? É muito triste. Eu espero realmente que a família da Nicole consiga chegar nessa justiça aí que eles tanto almejam, né? É o que a gente deseja. Infelizmente, uma adolescente precisou perder a vida, né? Para a gente poder falar desses assuntos tão delicados enquanto sociedade, não é mesmo? Então me conta, você já tinha ouvido falar no caso da Nicole? O que você achou dessa história tão triste aí? Você acha que o ECA tá certo, que tem que proteger mesmo, que o menor de idade não sabe o que faz, é uma criança? Ou não, você acha que essas leis do ECA precisam ser revistas aqui no nosso país e que a gente precisa responsabilizar quem comete crimes hediondos independente da idade, né? E me fala, na sua reflexão, o que você acha que está acontecendo na nossa sociedade que os nossos adolescentes estão deixando de curtir a vida e serem felizes e estão cometendo crimes tão horrendos como tem acontecido atualmente? Conta pra mim o que você acha de tudo isso. Você tem alguma opinião? Então, ó,
Deixa aqui para mim nos comentários, me conta tudo, tudo, tudo. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o Criminal Lovers, o ponto de encontro dos amantes de True Crime. Muito prazer, eu sou a Lica Fernandes, sou a sua anfitriã aqui no nosso canal. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, hein? Eu quis fazer esse caso, sair um pouco da série das mulheres assassinas, porque eu achei um caso muito impactante e muito importante para a gente discutir aqui no canal. Essa questão de sociedade, como a gente se vê e como a gente enxerga tudo isso, né? Por isso eu quis trazer esse caso aqui para vocês. Gostaram? Querem que eu traga mais casos atuais também, não só histórias antigas? Conta aqui para mim o que vocês acharam. Meu muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final e até a próxima história!